Alguém quer dividir com a gente? Não? Eu vou dar sequência então, tá? Então vamos lá. Por outro lado, o conteúdo das alucinações aponta visões reais daquelas provocadas pelos delírios psicológicos. A observação descobrirá nas manias do paciente características incomuns, graças à ação dos seus perseguidores, confirmando-as nos diálogos com ele mantidos. Quando, não poucas vezes, em semitranse mediúnico, expressarão atrevidamente a sua interferência. Portanto, em qualquer quadro em que se situe o doente, será sempre conveniente atendê-lo com os métodos que reorganizem os equipamentos cerebrais e os decorrentes fisiológicos, até porque, como a gente viu, quando acontecem ali todas essas sinapses e elas ficam desgovernadas, e a gente viu que isso acontece por um estímulo exterior, né, um estímulo que vem de algumas formas, como a gente conversou, né? Então, quando esse estímulo ele chega e a gente recebe e aceita, ele causa desordens tanto na nossa na estrutura ali das sinapses, né? Então, das comunicações entre os nossos neurônios e, enfim, liberação de neurotransmissores e tudo mais que a gente conversou, e também, e com isso, consequentemente, também desorganiza a nossa questão fisiológica, né? Então, onde a gente acaba tendo as sensações corporais também ali exacerbadas, né? Então, a gente precisa, claro, como ele fala ali, atender, ele chama de doente ali, né? Fazer esse resgate, digamos assim, na questão física e na questão psicológica, mas a gente sabe que o fundamental mesmo para que isso não volte a ocorrer ou que para isso vá perdendo a força é a vigilância, né? A gente vigiar os nossos pensamentos. E a gente fala tanto em vigiar os pensamentos, né? Vigiar os pensamentos e tal, como se fosse uma coisa simples, e uma coisa muito simples, mas o quanto a gente tem vigiado e o quanto a gente conhece a estrutura dos nossos pensamentos para que a gente possa vigiá-los e ter a noção de que ele é benéfico, de que eles são benéficos ou não para a gente, né? Ontem até estava distraída, sempre quando eu estou dirigindo é que acontecem essas coisas, assim, mas eu estava pensando, né, se o ego, por exemplo, ele é um radar, né? É como se ele fosse um radar. Então, ele está ali piscando para a gente e mostrando para a gente coisas que a gente, pontos de atenção que a gente precisa ter para que a gente possa se libertar, né? Coisas que nós estamos aprisionados, padrões de pensamentos e condicionamentos que nós estamos aprisionados e que a gente precisa se libertar. E o ego, ele é ruidoso, ele fala o dia inteiro. Então, se ele fala o dia inteiro e ele dá esses sinais o dia inteiro, vocês já pararam para pensar na quantidade de condicionamentos que a gente tem? Porque a gente se identifica com ele o tempo inteiro, né? Então, chega um pensamento ali, que os nossos pensamentos trabalham, né, para o nosso ego, a nossa mente, né, trabalha para o nosso ego, então eles chegam, a gente vai ali, se identifica com eles e vive aquilo ali, ao invés de olhar para aquilo ali e pensar, opa, é um ponto de atenção, não é real, e assim como veio, eu posso deixar aí. Mas não, a gente não tem nem o discernimento de saber quais são os pensamentos que a gente pode, que vem, que a gente pode deixar aí, que a gente deve deixar aí para o bem da nossa saúde mental, enfim, corporal e tudo mais, e os que não são, né? Eu, por exemplo, eu acho que 100% dos pensamentos que chegam até mim eles podem ser descartados. Se 100%, 99%, eu tenho certeza que sim.
né? Então, o quanto a gente é preso a isso, né? E o quanto isso nos aprisiona, aprisiona a nossa mente e nos aprisiona em relação a essas interferências externas, né? As obsessões ali, como a gente vem falando esse tempo todo, né? Então, como que a gente vai saber, né? Como que a gente vai saber que o que a gente está pensando vai ser maléfico ou benéfico para a gente? O Jorge sempre costuma dizer que tudo que a nossa mente mandar a gente fazer é o que a gente não deve fazer, né? Mas não simplesmente fazer o contrário. Ah, minha mente mandou eu fazer A, eu vou fazer B. Não, é não fazer, né? E ter o discernimento do porquê que não está fazendo, fazer a investigação, né? Para que circuitos maiores não se fechem, né? Porque quanto mais a gente vai obedecendo a tudo que a nossa mente vai pedindo para que a gente faça, a gente vai dando intensidade para esse tipo de pensamento e força, né? E muitos, como a gente já falou, a grande maioria dos nossos pensamentos, eles são baseados no medo. E o medo é o que dá a conexão, digamos assim, o medo e a culpa, né? São as portas de entrada, são as conexões mesmo com as obsessões espirituais, né? O medo é o que dá, é como se fosse o combustível para que essas reações aconteçam. Então, se os nossos pensamentos são todos baseados no medo, e se a gente acata eles a todo momento, isso quer dizer que a todo momento nós estamos aí abertos para as obsessões espirituais, né? E, e isso é muito importante para que a gente preste atenção, porque eu sei que a gente já conversou diversas vezes, mas é que acontece de forma muito sutil. A gente precisa se perceber o tempo todo. Principalmente, às vezes até a gente passa a observar os pensamentos e o próprio pensamento diz, não, eu estou observando e está tudo bem. E não está, né? Porque ele está ruidoso e ele continua falando. E aí a gente vai internalizando cada vez mais o medo, internalizando cada vez mais a culpa, ou internalizando cada vez mais tudo isso junto. E aí, para diferenciar essa fantasia, né, isso tudo que não é real do que é real, se torna muito difícil. E aí a gente vai construindo a nossa vida, os nossos dias, o nosso dia a dia baseados nessa fantasia, nessa mentira, porque esses pensamentos não são reais, né? Então, tudo isso é muito grave, porque a partir do momento que essa interferência ela se conecta, né? Como o Jorge diz, ele fecha esse circuito. Quando a gente fala desse circuito, necessariamente tem alguém dominando e alguém dominado, né? Alguém está sendo comandado e alguém está comandando, e nesse caso não é a gente. Então a gente perde completamente a nossa capacidade de discernir. Então começam a vir aquelas fantasias e alucinações, e muito provavelmente coisas que a gente já fez e já passou, elas começam a retornar para a nossa mente ali, a gente vai vendo aquelas imagens e aqueles pensamentos, né? Sempre os mais desastrosos possíveis, de que tudo vai dar errado, enfim, de que nada presta, e a gente vai acreditando naquilo. E vai acreditando, e vai acreditando, e vai acreditando, e até o momento que coisas mais graves elas podem acontecer. Então, é muito importante essa vigilância, a vigilância o tempo inteiro, porque, como eu falei, se a nossa mente está ali o tempo inteiro, né, o nosso ego está ali o tempo inteiro, como se fosse um radarzinho ali, mostrando, e a gente está o tempo inteiro acatando ele, a gente está propenso, sim, o tempo inteiro as obsessões, porque como o pensamento já diz, o nome já diz, esses pensamentos, eles acabam, por muitas vezes, sendo obsessivos, e a gente nem percebe, né? Então, o pensamento vai lá e me diz para eu fazer tal coisa eu faço, para vestir tal coisa eu visto, para comer tal coisa eu como, para agir de tal forma eu ajo, para sentir raiva eu sinto, para explodir eu explodo, e eu acredito, né? E a gente tem aquilo ali como uma verdade tão absoluta que a gente nem questiona. Aquilo ali é verdade, eu sempre agi assim, vou continuar agindo assim. Só que aí quando chegam as dores, os sofrimentos, as intrigas e tudo mais,
a gente precisa, é um sinal de que a gente não está indo pelo caminho certo, né? Eu não ouvi um Otati ainda. Quer falar alguma coisa, amigo? Boa noite, amiga. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Não tem muito que eu poderia fazer um acréscimozinho. Quando você identificar teu pensamento, tem um objetivo isso, não é? A gente precisa entender isso. Você está vigiando a tua mente. Você percebe um pensamento. Então, se você olhar para esse pensamento e identificar ele, a qualidade dele, se ele é da sombra, se ele é um componente negativo inferior, veja o que acontece. O objetivo da vida, você está ali consciente. Você percebeu o pensamento. O pensamento é inferior. Toda essa visão que você teve foi a partir da luz, foi a partir do self. E isso te propicia uma força de desalienar você, ou eu, ou qualquer um, daquele conteúdo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. O conteúdo que vem, ele tem um domínio sobre você. Ok? Quando você não sabe o que ele é, quando você está alienado, quando você está dominado por ele. Mas se você se coloca consciente e você identifica, você conseguiu uma força de se desalienar dele. Consequentemente, você conseguiu a capacidade de saber o que é falso e o que é verdadeiro. Então, essa capacidade é que nós precisamos desenvolver. Os acontecimentos, eles não são ruins. A gente aqui não sabe lidar com eles. Não é? A gente acha que tudo é ruim, mas não é. Então, veja, você tem um conteúdo imenso de inconsciente que é de sombra. Não vamos aqui também colocar que nós temos um inconsciente de aptidões que a gente conseguiu que são boas, que também são. E temos um inconsciente lá do superconsciente. Então, nem tudo que é inconsciente é ruim, para ficar claro, né? Mas nós estamos apegados à sombra, às trevas, né? Se vocês um dia tiverem, e vocês vão ter, vocês vão perceber que 99,9% dos pensamentos teus são os mesmos pensamentos de outro jeito, e são todos vindos da sombra. Não tenho dúvida nenhuma. Eu queria fazer, só colocar mais uma dificuldade aí, e vou usar uma analogia, né, com um acontecimento real, mas com o intuito de. Como é que chama quando a gente estuda as coisas? Intuito pedagógico, é isso a palavra. Então vamos lá. Se você é convidado para fazer um trabalho, não é? E você sabe que talvez não consiga, mas você aceita, porque a sua persona, não é? Ela precisa do reconhecimento e da admiração, e você se arrisca nisso. Você aumenta o conteúdo que você não pode enxergar, porque esse conteúdo ele partiu a partir de um desejo teu. Então, você está completamente cega de tudo. Então, vamos lá. Qualquer um de nós tem um desejo de comprar um sapato. Quando esse desejo vem muito forte teu, não é? Que é um conteúdo também da sombra, mas que também é um conteúdo da persona, né? Ele é da sombra porque muitas vezes você está exagerando, não precisa do sapato, não precisa de um tão caro, né? E ele é da persona porque aquilo vai te fazer vaidoso, bonito, você vai se sentir reconhecido, admirado e satisfeito, teve um desejo satisfeito. Fica muito mais difícil de você identificar. É esse o ponto que eu quero chegar. Então, se esse controle da gente ele não for realmente assim, de você estar vigilante o dia todo, tentando identificar em você mesmo, você precisa estar ligado em você, em estado de atenção, de que aquele pensamento, qual é o significado dele, e isso vai levar você a um autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai levar você a se desalienar dos seus próprios conteúdos.
E aí, vamos dizer que você agora descobriu que você tem uma necessidade muito grande de vaidade. Então, você, para ter essa vaidade, eu estou falando isso por mim, porque eu sou, acho que daqui, o pior de todos. Essa vaidade, ela cega a gente, até perdi o raciocínio, ela não deixa a gente enxergar a verdade. E ela vem também em contraponto com a carência, né? A carência que a gente tem porque a gente não consegue ir lá para a luz, a gente fica numa luta, num conflito entre a máscara e a sombra, né? Então, é essa identificação do problema que vai levar você a ter um autoconhecimento. Então, agora eu vou ter uma assim, quando você se conhece, você sabe que muitas das suas atividades é pela vaidade, quando você enxergar isso de verdade em você, você consegue se desalienar. E aí você colocou luz nas trevas. Aquilo lá nunca mais vai te incomodar. Nunca mais vai te incomodar. Mas para isso é necessário um compromisso de você realmente estar pensando nisso. Não é? Eu espero que vocês tenham entendido. A minha intenção foi a melhor possível, né? Com todos. Foi realmente de explicar algo pegando um conteúdo mais ou menos real, né? Inclusive a partir de mim, né? E eu estou falando para vocês algo que eu estou fazendo comigo. Então, essa questão da vaidade, inclusive, eu estou falando por mim, né? E por outras situações. Então, assim, você quer se libertar, quer conseguir a liberdade, quer ter uma mente livre, é necessário que você olhe sem medo para esses conteúdos e consiga descobrir o que eles significam. Você vai ter um autoconhecimento. O porquê que você tem o desejo e a necessidade de fazer aquilo. Aí você consegue se desalienar, você consegue um movimento maior, um espaço maior entre o pensamento e a ação, porque é esse espaço que você vai usar para discernir sobre o assunto. Consequentemente, você vai ter uma expansão de discernimento, porque o discernimento real, que é a análise desse conjunto que eu estou falando para vocês, ele acontece a partir de que você identifique a sombra e as pessoas. Porque se você estiver vivendo a sombra, você não vai conseguir identificar. Você precisa sair da sombra. E quanto mais você sair da sombra, identificar e se desalienar, aí sim as potências vêm, porque as potências vêm a partir do céu, a partir da luz, a partir do si mesmo. Eu não sei se consegui entender, mas... Entendeu, Tati? Certeza, com certeza, sim. Todos entenderam aí? Nelly, Carlinhos, Cris, duas Cris, né? Então temos duas Cris. Cris. Perfeito, Jorge. Gente, somos só nós dois, o Jorge e eu, que a gente passa por isso, ou mais gente passa também? É só nós dois. Estamos juntos. Por isso que a gente consegue conversar, né? Porque temos algo em É, comum, né? isso. Mas o resto, como não tem, É, vocês podiam Estão dar me umas ouvindo? dicas para a gente não cair, né? Estão me ouvindo? Sim, amigo. Ah, tá. Estamos juntos, então. Ah, que bom. Então, mais um. Ô, Tati, posso falar mais uma coisinha? Claro. Assim, o conteúdo, gente, esse conteúdo que é instintivo, esse conteúdo que é a forma mental que a gente está aprisionado, né? Ele, ele, ele nos afasta do que é real. Vocês precisam entender isso. Por isso, quando eu falo assim, ó, todos os seus pensamentos é o que você não deve fazer, porque nenhum deles é real. Nenhum deles é a verdade verdadeira, essa verdade de Jesus. Todos eles são contrários a isso. Entende? E como você está aprisionado, e a prisão já diz que você está enclausurado, você perde a vontade, você perde a capacidade fluídica de fazer fluidos benéficos e você perde o pensamento. E perde a inteligência, que é a capacidade de discernir sobre o assunto.
Então, para você conquistar isso de volta, você precisa trabalhar isso. Você fala assim, poxa vida, eu quero raciocinar sobre esse pensamento. Nem que não consiga, porque assim, não é o resultado, é o esforço. O esforço que você tem de fazer o movimento, não é? De continuar no movimento, é que vai fazer com que a coisa gire. Se você fala assim, eu vou fazer, mas é muito difícil, não quero mais não. Mas eu não consigo. Mas isso aí não quero nem ver. Bom, então não é um movimento, deixa de ser um movimento, ok? Porque você entrou no movimento e voltou para a prisão. Voltou para a inércia. Então, assim, o que vocês precisam imaginar é o esforço de continuar no movimento. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu me comprometo em fazer isso. Eu vou pegar pensamentos, vou começar a olhar para eles e vou escrever, se necessário, e vou identificar o que eles são. Se eu não souber, eu vou fazer uma prece e vou pedir ajuda. E vou fazer isso o dia todo. É um movimento que ele é infatigável, embora ele traga muita fadiga. Porque nós temos, como a Tati falou, um pensamento a cada batimento cardíaco. Nós temos 4.000 batimentos por hora. Nós temos quase 100.000 pensamentos por dia. Então, vocês imaginem o esforço que não é. Então, mas vale a pena. Vale a pena. Se você não quer sofrer mais, se você não quer ser um alienado, se você não quer passar por dores, por sofrimento, você mesmo deve iluminar o seu mundo, porque você tem luz para isso. Se tiver muito difícil, chame por Jesus. Vá lá para o seu coração e chame por ele. Você vai ver como você vai melhorar na mesma hora. Porque todo o universo do bem está esperando que você se direcione para ele. É isso, amiga. Deixa eu parar de falar, senão nós vamos perder outra aula. Imagina, tá ótimo. Ô, Jorge. Oi, amiga. Oi, Cris. Não, só para... Estava aqui pensando, né? Que antes desse movimento, de tudo isso que tu falou agora, o mais difícil é identificar, porque a gente vive numa ilusão de um movimento equivocado. Compreende? Né? Então, eu estava pensando ali, porque esse mecanismo todo que o Jorge falou é fantástico, mas chegar até lá é que é o mais complicado, porque a gente vive em um movimento, né, que está muito ligado ao instinto, ao próprio condicionamento, e a gente está iludido que aquilo é o caminho certo. Então, essa é a primeira grande questão, né, de conseguir identificar realmente o caminho certo, né? O pensamento, o que é, se eu não estou iludida, se eu não estou equivocada, se isso não está me levando para um caminho que eu acho que seria um caminho de luz e eu estou me afundando mais ainda nessas sombras, né? Porque aí mistura muito com o prazer, com sentir-se bem com aquilo tudo que está acontecendo, né? É isso. É verdade. Oi, amigo, você Tati, está... mas assim, está 100% correta, né? É um exercício, né? E por isso que eu disse, a proposta é você continuar no movimento, apesar dos momentos que você não vai conseguir, nos momentos que você vai se sentir perdido e nos momentos que vai dar vontade de desistir. Mas, assim, todos os nossos conteúdos atuais, eles são da sombra. Não tenho dúvida disso. O que não é da sombra é da persona, ele está em conflito com a sombra. Você veste uma máscara bonita para esconder a sombra. Então, os dois são errados. E os dois estão em conflito. E os dois estão dominando a gente. Ou uma hora a máscara domina, uma hora a sombra, porque os dois também estão descontrolados. Então, a gente precisa ir, a partir daí, Cris, ir para o Evangelho, não é? Então, o vigiai. O vigiai, e o Krishnamurti também ensina isso muito bem, é uma observação que você faz sem se relacionar com o objeto que você está observando, né? Eu estou observando que vem um pensamento de raiva, então não fica ali dialogando com a raiva. Você observa, não é? E você acerena a mente e tenta reabsorver, diluir isso a partir do coração.
mas você sabe que você tem uma raiva. Então, se você continuar nesse movimento, né, de vigiar essa raiva, você consegue, num determinado momento, se desalienar dela. E isso é evangelho, é bem-aventurados os mansos. E ele diz, né, que você precisa observar isso, e a única coisa que você pode usar é o perdão, é a misericórdia, com tudo, né, a indulgência, e a capacidade de você olhar para você mesmo, não se censurar, não se criticar, não se odiar, não dizer que você faz tudo errado, e etc, etc, etc. É uma identificação dos seus conteúdos, sombra, persona. Então, você precisa ter em mente isso, bem determinado. Eu não vou chegar aqui para me culpar, nem para me... Eu vou identificar. Eu quero descobrir o que é. Esse autodescobrimento desaliena a mente. Desaliena a mente. Então, é mais um estudo que você vai fazer, que nem você pega um livro, você começa a ler o livro. Agora, você não vai ler o livro e brigar com o autor. Não, esse personagem aqui está errado, porque eu achei que ele devia ir para a esquerda, não era para a direita, não era para o centro. Então, você vai acabar que o livro vai ficar perdido. Então, é isso. Então, vamos voltar para o tema que eu, no começo, queria dizer. E isso acontece a nível de subconsciente, não é? E acontece a nível de obsessivo, porque os obsessores eles vão usar... Que material vocês acham que ele usa para obsessar? Se ele não usa ou as nossas máscaras ou a nossa sombra, que contém ele, como aqui, os desejos, os prazeres e tudo mais. E às vezes nós temos prazer até de ver os outros caindo, né? Nossa, sim. Oh, fulano se ferrou, que maravilha. Bem feito para ele. Então, isso não é um conteúdo legal. Então, o que eles usam mesmo? É esse, porque eles não podem usar o conteúdo angélico que a gente tem. Eles só podem usar o sombra, o que a gente tem de pior, e as máscaras que a gente usa, que é a obsessão por fascinação. É o fascínio que a gente tem por nós mesmos, a presunção. Então, se você conseguir identificar, você desmonta também todo o mecanismo obsessivo. Porque não vai haver sugestão. Porque você tem controle sobre você. Então, você não vai ter sugerido um pensamento que vem a partir de um conteúdo sombra teu, e você vai fazer. Porque você conseguiu domínio sobre a sombra, você conseguiu se desalienar dela. Então, você conseguiu se desalienar também nos processos obsessivos. Vocês estão compreendendo, pessoal? É importante que compreendam. Tati, desculpa aí. Sim, imagina, amigo. É sempre muito maravilhoso todas as tuas contribuições. Por mim, pode até continuar dando aula, amigo. Mas a gente precisa entender, tudo isso que o Jorge falou é muito importante, porque a gente precisa entender que o que tem força no nosso mundo e no nosso psiquismo ainda assim é a sombra, o que domina é a sombra. Isso tudo é muito forte. Então, por isso que a gente precisa também ser forte, usar da mesma força no sentido de que vai ser muito trabalhoso, justamente por isso ter tanta força dentro da gente. Então, exige da gente mais força ainda, né? Mais força através das nossas potencialidades, né? E não força para acabar dando ainda mais dimensão para tudo isso. Então, sim, é trabalhoso, exige muita atenção, muita vontade, porque não tem como a gente querer viver assim, né? Quer ver como ele fala ali depois de alucinações e... Oi? Alguém falou alguma coisa ou eu ouvi vozes? Será que estás ouvindo vozes? Pois não, é, eu acabei de entrar, voltou energia agora aqui em casa, é por isso. E aí sim, ficou aberto um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite, tá? Helena. É que eu tô com o negócio minimizado aqui, daí eu só vejo os slides, eu não vejo mais nada. Então, o que tem força dentro da gente acaba sendo a sombra, e por isso que exige esse esforço imenso da gente, e a gente precisa fazer, porque viver ali
como ele falou ali, são alucinações mesmo, são fantasias, e a gente sempre tem os piores pensamentos, né? A nossa mente, ela é muito mergulhada nesse negativo, em todo esse conteúdo negativo, né? Então, a gente sempre pode ver, a gente sempre espera pelos piores resultados, assim, né? Então, a gente fantasia muito ainda nessa sombra. E por isso é muito importante a gente conhecer, e a gente só vai conhecer o conteúdo dessas sombras se a gente tiver uma base sólida ali, fixado naquela base sólida, né? Que é a nossa luz e são as nossas potencialidades. Pode passar, Cris, por favor. Tati, eu precisava fazer uma pergunta, inclusive para você e para todos, né? Sim. Vocês fantasiam muito? Por exemplo, vocês viajam, como diz no popular, na maionese, ficam se imaginando situações e mais situações através da sua mente, onde vocês são isso ou são aquilo, são vilões ou algozes, ou isso, ou bonitos ou feios, ou comprando coisas. Vocês fantasiam muito? O tempo inteiro. E Só, aí eu me só, só, pego, opa! Tati, só eu e a Tati que fantasia, ninguém mais fantasia, todo mundo vive. Só Porque viver assim, a ó, realidade. a fantasia é algo quando você perdeu a noção da realidade, então você está alienado. Um minuto sim, E o a outro também. fantasia, hã? Um minuto sim, o outro também. Que bom, então preste atenção. A fantasia existe a partir de que nós perdemos a noção da realidade. Estamos alienados. Estamos dentro da sombra. E a nossa fantasia, ela acontece, como a Tati falou bem, a partir da sombra. Então, o que você vai fazer daqui para frente? Quando você vê que sua mente começou a viajar, volta e fala, não, isso não é real. O que é real? E começa a questionar isso. Por que você precisa questionar? Porque você precisa de uma relação agora entre consciente, entre razão e luz, razão e self, razão e si mesmo. Não sombra persona. Ou o processo obsessivo, né? Que deixa você nesse contexto, ele vai passando imagens até para você reverberar, não é? E para você sentir baixa estima, ou para você se culpar, isso tudo faz parte do contexto, tanto obsessivo como o seu mesmo. Então, é preciso você estar atento a isso. Então, se sua mente começou a viajar, volta para o corpo. Ok? Volta para o coração. Ou faz uma prece. Gente, a prece é em todos os momentos, o tempo todo. Mas é uma prece, de novo, com o coração, sentindo cada palavra. Né? Vibrando com Jesus, vibrando com o bem, pedindo ajuda para os senhores da guarda, para você voltar para a realidade. E questiona, não deixe, porque se você não deixar ela fantasiar dentro desse contexto, ela só pode ir para a realidade. E aí sim, você está fazendo um eixo consciente, superconsciente, o ego-céu. E aí entra a capacidade de luz. A luz é o discernimento, é o conhecimento que já está na sua consciência e que você não está sabendo usar, porque você estava fantasiando. E os obsessores usam isso o tempo todo. Eles fantasiam. Eles pegam lá, você quer o quê? Conteúdo de vaidade? Tome, viaja aí nessa vaidade. E eles têm controle, então eles vão colocando ideias, até do nosso dia a dia, no trabalho, em casa. É de raiva? Vamos viajar na raiva. Fica com raiva. Fica ali imaginando 3 horas que você está com raiva da pessoa. E a gente fica. Fica imaginando as respostas que podia ter dado, né? Fica naquele diálogo. Nota 10. Ok? Mas você fica de onde? De sombra para sombra. Isso. De sombra para sombra. E como é que você sai disso? Então você se afasta disso,
dá um tempo, um espaço maior e faz uma prece. E você volta e começa a desejar o bem, dizer que você quer ser caridosa. Então, você quebrou um vínculo de sombra com sombra e você passou do consciente para o superconsciente, do consciente para o self, para a parte iluminada que é você. Então, veja, todo mundo pode fazer isso. Você pode quebrar uma corrente, um circuito do mal e daí fazer um outro tipo de conexão. Gente, a gente pode fazer isso. Acreditem nisso. Façam, aliás. Façam. Agora, não fique fantasiando. Se ficar fantasiando, vai ficar ali dentro, né? Vai ficar dentro do contexto. Que não é real. Obrigado. Obrigada. E é mesmo, gente, quem é que nunca se imaginou fantasiando, assim, quer ver? E até eu arrisco a dizer que nós somos estimulados a viver nessa fantasia, e principalmente nas coisinhas pequenas. Então, quem nunca está lá, um exemplo, sei lá, básico, cozinhando, morrendo de fome, esperando a comida ficar pronta e não se imagina comendo 500 mil vezes antes da comida ficar pronta. Sabe, um exemplo assim básico, ou tá com sede, se imagina tomando água, e fica naquilo, né? Ô, Tati, sou Oi? obrigada a contar uma coisa que eu tinha quando eu era solteira, eu tinha muito ciúme, né? Então eu lembro, agora essa fala do Jorge ali fez eu lembrar. Eu vinha de ônibus do trabalho e eu imaginava, sentia tudo, como se eu visse o meu, na época já era o meu namorado, que foi meu marido, né? Me enganando. Mas eu já imaginava a cena e eu já sentia, eu já ficava com raiva, eu já quase chorava. Eu lembrei agora muito disso. Quem nunca? Incrível, sabe o né? que eu imagino? É. Sabe o que eu fico imaginando? Todo domingo eu ganhar na Trimania. Meu Deus. Jogo, tá? E jogo. O que tu ia Vou falar, fazer Ju? isso. Vou fazer isso com o dinheiro, vou fazer isso com o dinheiro. Que eu recebi um conselho de uma amiga, porque eu estava falando com ela sobre ansiedade, né? E aí ela me disse assim: eu comecei a mostrar para mim o que eu estava fazendo no momento. Então, só um pouquinho, Gabi, a Amanda tá na aula. Então, no momento que eu estou vivendo, eu falo para mim o que eu estou fazendo. Tô deixando meu celular em cima da prateleira. Tô agora indo na água pegar uma cozinha, para ficar presente naquele momento, sabe? E acho que quando eu comecei a fazer isso foi muito interessante, porque eu comecei a realmente sentir o momento, né? Porque realmente a gente tem essa coisa de, tô com sede, eu vou lá, me imagino pegando água. Quantas vezes a gente já não recebeu uma mensagem no WhatsApp, se imaginou respondendo e não respondeu, né? Então isso acontece muito. E acho que foi muito legal essa dica que ela me deu. Legal mesmo, Ju. Mais alguém? Porque essas pequenas coisas vão fazendo e a gente vai caindo. Então, se a gente for parar para pensar, a gente chega um momento que a gente não sabe mais diferenciar o que é fantasia e o que é real. A gente vive a fantasia vive pela gente, né? E pode ver, todo mundo tem um relato para dar. Então, quando a gente fala de obsessão, parece que é algo que está muito distante da gente. Parece que a gente não... acontece esporadicamente, mas não, a gente deixa a porta aberta o tempo inteiro, porque a gente não está no domínio e no controle, né? Na verdade, não está guiando a nossa própria vida, a gente está deixando ser guiado, e se não tem ninguém ali, como diz o Jorge, ocupando a cadeira, vai ter alguém ocupando, né? Não tem como ficar vazio, não fica esse vazio, alguém está ocupando. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente. Até Kardec falou isso, né, na primeira questão lá do Livro dos Espíritos. E a gente está sendo dominado o tempo inteiro. Eles estão influenciando ali a nossa vida, seja por obsessão, ou seja por afinidade, o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro influenciando a gente. Então, é muito importante a gente prestar atenção, principalmente nessa fantasia, né? O tempo inteiro, eu percebo que isso acontece o dia inteiro comigo. Opa, volta. E é o dia inteiro falando para mim, opa, volta. Volta, volta. E é o dia inteiro do tanto que acontece comigo. Fala, amigo. Podemos ir mais longe um pouco? Claro. Já passei esse para a gente, Cris, por favor. Vamos pegar o exemplo da Krista Sadum. Acho que foi ela que falou da trimania, né? Foi.
Então, veja, ela identificou, ó, nós estamos falando de a vigilância e de uma desidentificação, não é? Você sai trabalhar fora da prisão. A prisão dela está ali, ela está fantasiando dentro da sombra, que ela vai ganhar na trimania e que ela vai comprar isso, vai comprar aquilo, vai comprar aquilo. Ok. Aí ela conseguiu desalienar desse contexto, ela conseguiu enxergar esse contexto. Fora. Ela está fora, está vendo. Ela está vendo o pensamento dela fora. Ela se desalienou. Aí ela começa a vir o discernimento. Por que que ela tem essa necessidade? Porque aí começa os questionamentos para ela descobrir o que que é, para poder se libertar. Por que que ela relaciona o dinheiro com a felicidade? Por que que ela relaciona que a vida dela vai ser melhor se ela ganhar dinheiro? Por que a carência dela vai ser suprida com o dinheiro e com os bens materiais? Olha quanta coisa. Quando fizer esse trabalho, desalienou a mente. Aquele conteúdo ele foi diluído pela luz, pelo discernimento, pelo conhecimento de si mesmo. Então, ela dilui tudo aquilo. Né? Ela agora sabe que esse contexto ele é fora da realidade, que esse contexto não vai dar para ela o que ela quer. Talvez dê mais conforto, talvez dê um carro mais bonito ou qualquer coisa, mas a felicidade dela não está aí. E toda a saúde e a paz que todos nós precisamos também não vai estar aí. E talvez seja o veneno que a gente não sabe de como vaidoso ou mais arrogante fica-se a partir de que a gente consiga tudo isso, achando que a gente pode conseguir qualquer coisa. E aí o abuso vai levar a uma outra forma de privação mais violenta ainda. Então, veja, se fizer o processo direito, você consegue liberdade na prisão. O tempo todo. Seja um processo do subconsciente que emerge ao nível consciente por necessidade evolutiva, ou seja uma sugestão obsessiva. O processo é o mesmo. Você está sendo sugestionado pelo subconsciente ou sugestionado pelo espírito. Nos dois casos, se ele dominar o seu psiquismo, se você se identifica e ele absorve o seu conteúdo mental, ele domina o seu psiquismo e você vai se comportar como aquilo. Como ela se comporta, imaginando que ela vai ganhar na loteria e que ela vai fantasiar até sobre tudo que ela vai fazer sobre aquele momento. Então, é um psiquismo que está dominado. Não há discernimento, não há vontade, não há conhecimento, não há nada, há uma alienação. Tudo bem, gente, eu usei o exemplo, mas você pode usar o contexto da sua prisão, se é a vaidade, se é as pessoas, um relacionamento com outra pessoa, se é conteúdo sexual ou qualquer outro que você tenha na sua mente, cada um que vai falar por si. O exemplo ele foi do dinheiro, né? Mas pode ser qualquer um. E aí cada um vai descobrir o que é isso e vai fazer uma investigação. E aí essa investigação tira você da prisão, desaliena você, faz de você um ser pleno, que você vai estar em contato com a realidade, porque você se tornou o eixo consciente e superconsciente, onde o futuro vem para o presente e você se relaciona com a luz, não mais com as trevas aprisionadas. Preste atenção nisso. Isso é fundamental para cada um de nós. Nós vamos ter que fazer esse processo. Então, comece. Ânimo. Verdade. Precisa de muito ânimo. Eu queria fazer uma precisação sobre isso. Não sei se é correto. Que a gente também tem que analisar dessas fantasias, o que são fantasias salutares, que não seja as fantasias doentias da mente e fantasias não doentias, que seja só uma fantasias que não são assim tão tóxicas, né? Então, né? Inclusive que a Cris falou que se imaginava o namorado com outra, namorando, se beijando, inventava tudo uma cena
inexistente, que ela nunca viu, que era uma criação da sua mente, eu já vejo, sem ofender, não quero ofender ninguém nessa precisação, que eu sempre analisei também as minhas fantasias, que eu sempre classifiquei elas que fantasias não tóxica, não doentia, com as fantasias, chama-se salutar, que não seja doentia, né? Com essa de ganhar na loteria. Então, são duas fantasias que ela vai analisar qual que é aquela que é mais uma fantasia doentia, que causa muito mais problema no tempo, do que a outra de ganhar na loteria, que é menos doentia do que essa que a Cris falou, que se imaginava o namorado com outra fazendo isso e aquilo. Então, a gente tem que analisar os tipos de fantasias, né? Como eles são, se são doentia ou não, que isso também é muito importante, né? Quer falar, Jorge? Ou podemos seguir? Jorge? Oi, quero sim. Se é Imagine. fantasia, ela é doentia. Qualquer uma. Você está falando do conteúdo da fantasia, mas a fantasia em si já é um problema, porque ela tira você da realidade. O problema da fantasia, Tinete, de todos, não é o conteúdo da fantasia. É que ela tira você da realidade, ela tira você da luz e te deixa dentro da sombra. Ela te deixa dentro de um conteúdo que não é real, onde você está aprisionado. A questão é você sair do mundo irreal, ilusório, que você está aprisionado, para o mundo real, o mundo do espírito, o mundo da luz, onde você consegue usar as suas potências. Então, tanto faz. Você pode fazer uma fantasia da Alice no País das Maravilhas. Maravilha! É super bom. Você se vê lá passeando e tal, né? A Princesa Encantada, qualquer uma dessas fantasias infantis, você pode se imaginar ali, com a roupinha, tudo andando, e etc. E tal. Mas você está fora da realidade, aquilo não é real, aquilo é um mundo da sua mente, da mente que está doente, da mente que não consegue enxergar a diferença de uma fantasia mentirosa e de uma realidade que você precisa viver, de algo que você não está legal e que você precisa consertar para você estar legal e poder evoluir. Então é isso. Não importa o conteúdo, se é fantasia, é errado. A fantasia, ela tira você do processo da realidade. Ela tira você da capacidade de usar potência, como pensar correto, ter fluidos saudáveis e vontade determinante. E a inteligência sendo utilizada para fazer você um ser livre e maravilhoso, que é o que Deus fez, não é? E tira você também a capacidade de amar. Porque se você está fantasiando, você não está no seu coração amando ninguém. Você está trabalhando só a nível mental, com o mesmo nível fluídico e o mesmo nível de pensamento, girando cada vez numa velocidade maior. E na aula de terça você viu, quando você usa a sombra em demasia, você cria inércia e fica presa numa determinada personalidade por milênios. Ok? Então, de novo, não é o conteúdo. Qualquer fantasia. Por isso que eu expliquei aqui, ó, sai da fantasia, imediatamente, corta. Corta. Vem para o coração. Não deixe sua mente se aprisionar em algo que não vai dar em nada, que vai tirar você da realidade, das possibilidades de você ser feliz de verdade. Obrigado. Será Obrigada, que a gente faz uns 3 slides dessa vez, não? Vamos tentar. Fala, Fabrícia. Bem rapidinho. A questão, então, de, por exemplo, ler livros de romance, de autoajuda, algum tipo de literatura, assim, isso pode estar fantasiando, produzir mais fantasia, digamos? A questão de filmes, de séries, assim, pode colaborar nesse sentido? Como se fosse assim, uma fuga da realidade, por exemplo? A nossa mente, ela automaticamente, quando a gente lê alguma coisa, a nossa mente, ela gera memória, né? Ela tem essa memória. Então, automaticamente, quando a gente lê, a gente imagina o local, a gente sente, enfim, e tudo mais, né?
Isso é próprio da nossa mente, próprio da memória, porque a gente está sempre gerando memória, a gente nunca vê algo como algo novo, né? A gente imagina e tudo mais. Mas isso não vai agravar o caso da fantasia se você simplesmente deixar que aquilo venha e vai embora assim como veio. Agora, se você ficar ali fantasiando, ler uma parte do livro e ficou ali fantasiando 10 horas em cima daquilo ali, é uma fantasia. Assim como um filme que você está assistindo, a cena está acontecendo ali, mas você está fantasiando todo o universo, é fantasia. A gente não pode levar ao pé da letra, né? Enfim, a gente não tem como mensurar tudo isso, mas tudo que te tira da realidade ali, daquele agora, e que você passa a exacerbar aquilo ali, a fantasiar, a criar algo que seja uma mentira, né, que não seja uma verdade, isso sim é fantasia. Então, isso vai te prejudicar, sim. Mas ler um livro, assistir um filme, tudo isso são, digamos assim, inofensivos. O que vai te prejudicar é o que você vai fazer disso, né? Lembrando que tudo que for em demasia, com certeza, foge do equilíbrio e não é benéfico, né? Ô, Tati. Oi? É só em relação a isso que a pergunta da Fabrícia, né? É porque tudo vai da forma mental de cada um. Então, a gente acaba aplicando a forma mental que a gente tem em tudo, né? E quando a gente começa a despertar para todo esse autoconhecimento, é muito bacana porque antigamente eu vi um filme, por exemplo, e eu prestava atenção na história e tal, mas não observava a personalidade de cada personagem, né? E hoje que eu tô, né? Tô aprendendo aqui como todo mundo e falta muito, mas assim já consigo assistir um filme e ser muito bacana, porque aquilo me traz uma certa experiência no sentido de que eu consigo ver aquela personalidade um pouco mais das aparências, né, do que a gente vê ali como assistia antigamente. Isso, querendo ou não, é um amadurecimento, e é fruto de todo esse estudo que a gente vem fazendo nós, enquanto grupo aqui, né, e eu acho fantástico, assim, às vezes a gente troca ali, assiste o filme tal, assiste o filme tal, o comportamento de um, o comportamento de outro, e na verdade acresce muito para a gente, né? Desde que seja na medida, como tu falou, porque nada com exagero é viável, né? Tem que existir um equilíbrio. E realmente não pode passar a ser uma fuga, né? Eu tô aqui preocupada, tô cheia de caraminholas, vamos usar esse termo, e aí vou lá assistir uma série, não deixa de ser uma fuga, né? Então, mas é isso. Perfeito, Cris. Obrigada. Mas eu queria... Só uma coisinha, Tinelli, rapidinho. A busca pela fantasia, gente, é uma fuga da sombra, tá? Você não quer ver a tua sombra, então você pega um conteúdo e você fica fantasiando sobre ele. E aí é que está o grande perigo da sombra. A questão dos filmes, etc. Tal, você precisa ver muito bem o conteúdo do filme, né? Porque se você tiver um filme pesado, por exemplo, de muita morte, de muito assassinato, a tua mente, assistindo aquilo, se identifica e sintoniza com esse nível de espíritos. E você vai se relacionar com eles. Não tem como. Você pensou, você criou uma ressonância. Tá? Você pensa, você vai vibrar uma frequência, e essa frequência por afinidade vai te deixar no campo igual, e você vai atrair para você tudo que é relacionado com essa frequência. A frequência é um pensamento, ok? Então, você assiste um filme, você começa a pensar e raciocinar como filme. Você aprisionou a mente ali. Pronto, você criou uma frequência, você, por afinidade, está se relacionando com aquele nível lá. Então, você vai dormir, você vai ter sonhos respectivos. No mundo espiritual, você vai se relacionar com aquela faixa que você se colocou. Então, escolham bem tanto os livros como os filmes, ok? Mas, volto a dizer, tudo que é fantasia é fuga. Fuga. E essa fuga coloca você, é a fuga da sombra e a fuga da realidade. Tá bom? Não esqueçam disso. Obrigada. Vamos lá. Seria ideal, isto sim, que se pudessem acrescentar ao tratamento convencional as terapias dos passes da água fluidificada aos enfermos,
que as famílias permitam, porquanto, desse modo, se beneficiariam da bioenergia que lhes seria transmitida, que iria trabalhar-lhes a recomposição energética nos seus campos vibratórios. E isso é muito importante, né, Jorge? É como não só a água fluidificada, passes e tudo mais, mas a oração, né? São todos fluidos que são benéficos e são muito importantes para quando esse circuito ele está fechado, né? Porque lembra que o Jorge sempre fala, e que Joana de Ângeles falava, da oração como uma força desalienante, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Terapias e passes e tudo mais, e água fluidificada para que a gente volte com a nossa capacidade de discernir. Mas o trabalho precisa ser feito pela gente, né? A gente não vai conseguir fazer o trabalho ali a partir da sombra. A gente precisa voltar para o nosso eixo para que a gente possa fazer esse trabalho, né? E a gente não vai conseguir através da desordem. Então, o passe, ele vai... É como se o nosso copo ele tivesse vazio, ele vai lá e vai encher para a gente, né? Então, ele vai nos ajudar ali a recuperar todos os nossos fluidos para que os nossos chakras ali voltem a funcionar equilibradamente, para que daí sim a gente possa seguir a nossa vida. Mas lembrando que se a gente continuar nos mesmos padrões de pensamento e de comportamento e de fantasia, não tem passe, não tem água fluidificada, não tem mágica, não tem nada milagroso que aguente e que faça com que a gente não volte para aquele mesmo local, que é conhecido nosso, né? E por isso que a gente gosta tanto de fantasiar, e por isso até que não existe fantasia benéfica e fantasia maléfica, porque, como o Jorge falou muito bem, tudo é fantasia, porém não existe fantasia inofensiva e não ofensiva, porque a diferença entre uma e outra é que uma causa prazer na gente e a outra talvez dor, porém as duas tiram a gente da realidade, né? E lembra que a gente conversou que nem tudo que causa prazer na gente é benéfico, nem tudo que causa prazer na gente é algo que eu estou fazendo que seja positivo, né? Existe aquele prazer que nos aprisiona, então não tem como isso ser inofensivo, né? Pode passar, Cris. O Jorge, eu acho que vai querer falar alguma coisa, não, Jorge? Do passe da água Não, segue em frente aí, tá Tá. maravilhoso. Agora você pegou no tranco, você vai embora, vai lá. Vivemos num mundo único de vibrações, de ondas, de campos energéticos, eletromagnéticos, de gravitação, de forças quânticas fortes e fracas, diferenciando a potência na qual nós, os desencarnados, habitamos e vós outros transitais. Somente existe uma realidade profunda, que é a inicial, de onde se derivam todas as outras expressões, através de condensações de campos de energia que alcançam variações substanciais. O Jorge vai ter que explicar essa última frase aí para a gente, tá, Jorge? Assim, unindo-nos no mesmo objetivo, podemos contribuir em favor dos resultados terapêuticos saudáveis a benefício de todos. Quer falar, Jorge? Eu posso passar esse também. Você quer explicar? Quer que eu explique? Você que sabe. Eu quero aquela última frase ali, por favor. A última é que tudo faz parte do... Você tem a consciência cósmica que produz o fluido cósmico. Depois o fluido cósmico se transforma em fluido vital, que dá vida a tudo. O fluido vital se transforma em magnetismo, onde nós vivemos dentro de um campo. É isso que ele fala. Tem variações de substância, que cada um produz a sua substância própria. Mas ele diz ali, se todo mundo se unir, por exemplo, quando eu falo, vamos fazer uma prece, vamos fazer uma corrente bem forte, todo mundo pensando em Jesus, é isso que ele está fazendo. Se todo mundo se unir numa oração bem fervorosa, você consegue um resultado terapêutico favorável para qualquer pessoa. Se você sozinho se unificar com você mesmo, quando eu falo assim, faz uma prece, traz a mente, traz o coração, traz pensamento, traz tudo para dentro do coração. Eu estou querendo uma completude, uma unidade. E dessa unidade, com o todo, não é? Você produzir um fluido que você melhora você mesmo. Não funciona?
Quem fez sabe que funciona. É Funciona. isso que ele quer dizer. Funciona. E aí a gente está pronto para prestar atenção agora, né? Fica com a mente um pouco mais livre para prestar atenção em tudo que nos move, né? Como o Jorge falou bem, todas as nossas atitudes ali são tão baseadas na vaidade, no medo, na carência, enfim, tudo mais, e tudo junto, eu acho, né? Tem um pouquinho de cada coisa ali. Então, a gente fica meio que preparado ali agora, vem como um combustível para que a gente possa agora, novamente, prestar atenção e não voltar a cometer os mesmos erros, né? Ô, Tati, um dos problemas da fantasia é que ela te separa, não é? Se você está fantasiando com algo que pertence à sombra ou à persona, você não está nem no consciente nem no superconsciente. Você está aprisionado à sua faixa pior, que é as trevas. É o que nós temos de pior. Por isso que a fantasia é ruim. Ela tira você da unidade. Mais isso, fora as outras coisas que eu já falei. É isso. Verdade. Obrigada, amiga. Pode passar, Cris, por favor. Sabe que lendo esse texto, me fez ter uma imagem, assim, é como se nós todos estivéssemos submersos, assim, num grande mar, num grande rio, vamos colocar assim, né? E toda essa energia e todas essas vibrações e tal passassem pela gente. E através do pensamento a gente se conecta com o que é positivo ou não, né? É como se tudo tivesse à tua disposição. E através do pensamento a gente conseguisse se conectar a essa força que abraça a gente, né? E foi o que a gente falou na aula de terça, que são os mecanismos que a gente desconhece, mas que está ali para qualquer um. Basta que a gente consiga sintonizar, como uma rádio mesmo, né? E a gente faz isso através do pensamento. Só que a gente acaba sintonizando sempre a parte mais negativa, a parte da sombra, e a gente não consegue tirar proveito de todo esse manancial que está à nossa disposição. Acho que A gente usa da nossa capacidade de criação, né? Porque aquilo lá, como o Jorge estava explicando, chega... Todas essas energias, elas chegam para a gente de forma pura, né? E a gente, com os nossos pensamentos, vai lá e usa para criar mais sombra, né? E aí a gente acaba se afundando cada vez mais. Pode passar esse, Cris, por favor. Porque se houvesse estabelecido um silêncio natural, por minha vez interroguei. Pode passar. As construções mentais dessa natureza apresentam-se muito fáceis de consolidação em face do teor vibratório daqueles que as operam, perfeitamente compatíveis com os campos de energia que envolvem o planeta, que a gente já conversou que são os não tão agradáveis assim, né? Pode passar, Cris. Após contínuas emissões de pensamentos, como ocorre em todas as áreas de procedimentos mentais, vão se condensando as substâncias que se transformam em material para essa finalidade. Pode passar, Cris, que eu acho que ele vai concluir. Podemos afirmar que, segundo a onda em que se movimente o indivíduo, sempre haverá uma ressonância e uma sintonia com outrem da mesma faixa vibratória. Olha que legal, sempre haverá. Então, não tem como a gente achar que um pensamentinho, ele é inofensivo, ou não tem como, ai, não, mas eu só dei uma pensadinha de leve. Ou pensei aqui e ninguém viu. Meu Deus, ainda bem que eu só pensei, e ninguém viu, ou ninguém ouviu, e enfim. Sempre haverá uma ressonância e uma sintonia com o outro na mesma faixa vibratória. Ou seja, todo mundo aqui... Igual eu, só pensa coisa boa o dia inteiro, né? Só vibra coisas boas o dia inteiro e, consequentemente, só atraem coisas boas o dia inteiro, né? Não apenas os inimigos ou os amigos que estão em intercâmbio espiritual, mas todos quantos vivenciam experiências equivalentes em decorrência da identidade vibratória. Ou seja, o que a gente pode concluir é que tudo à nossa volta, as pessoas que a gente gosta, que a gente não gosta, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, a nossa situação financeira, a nossa situação de vida, digamos assim, né? Financeira,
saúde, enfim, tudo mais, todo esse cenário que existe ao redor da gente, seja social, enfim, tudo é por atração. A gente atrai, né? Então, o país que a gente nasceu, enfim, a região que a gente vive, o porquê da gente ter e nascer em meio de cultura, tudo isso é por atração. E a gente, dia após dia, vai atraindo todas essas situações e todas essas pessoas para o nosso campo, de acordo com o que a gente vibra. Então, é muito legal a gente prestar atenção, sim, em todo o amor que a gente tem ao nosso redor, porém, nos faz pensar naquelas situações, naquelas pessoas que são as pedras, digamos assim, no nosso sapato, porque todo mundo tem alguém, ou alguma situação, ou já teve, né? E como é difícil para nós a gente olhar para isso e ver uma semelhança, né? Uma sintonia, nos enxergarmos semelhantes a essa pessoa, né? Mas ali está escrito, a gente atrai através de ressonâncias, porque a gente geralmente, principalmente nesses conflitos, né? É a mente quem cria esses opostos, então está cada um ali vivendo através da verdade da sua mente, ou seja, o que leva a cada um a pensar de determinada forma, geralmente opostas, é o mesmo sentimento. Geralmente o sentimento de um vencer o outro, de um querer ser melhor do que o outro. Então, o que move essas relações, principalmente de conflitos, são a vibração e o sentimento por trás das atitudes. Então, sim, somos iguais às pessoas que a gente mais tem dificuldade de lidar, somos iguais e temos os mesmos objetivos do que essas pessoas, objetivos que eu digo que são muitas vezes, claro, materiais, mas que por baixo de tudo isso, por baixo de toda essa aparência, tem uma realidade, né? E a realidade entre ambos é a mesma, né? E, claro, muito medo também. A Fabrícia está com a mão levantada, daí quando tem alguém com a mão levantada, eu já fico com Não, vontade fica de concluir o tranquila. raciocínio para a pessoa falar. Não, fica tranquila, tudo certo. Tu falou duas expressões. Uma delas é aquela pessoa que é pedra no sapato. E aí, pelo que eu estou entendendo da aula, posso ter me perdido até no raciocínio, mas grande parte dela até agora foi sobre fantasia versus realidade, certo? Tá, então assim, a minha pergunta é a seguinte, como é que eu consigo identificar aquela pessoa, entre aspas, pedra no sapato, com aquilo que é da ordem da minha fantasia, que não é da ordem da ordem da realidade. Por exemplo, até que ponto eu estou fantasiando, até que ponto é um problema uma pedra no sapato? Consegue entender a diferença? Eu acho que as duas coisas estão juntas, né? Porque se existe pedra no sapato, existe fantasia. Porque você está querendo defender uma posição qualquer que seja. Então, se existe uma pedra no sapato, ou benéfica ou maléfica, digamos assim, Sim. Existe a fantasia por trás. Então, você está fantasiando. Eu acho, ao meu ver, não sei se o Jorge quer acrescentar alguma coisa, mas não existe pedra no sapato separado de fantasia. Porque a gente está sempre se fantasiando sendo melhor, ou sendo pior, ou se fantasiando, enfim, usando as diversas máscaras que a gente cria, né, que a gente utiliza ali e não quer deixar sair de jeito nenhum. Então, não sei se eu te respondi, mas ao meu ver, não existe fantasia separada de pedra no sapato. Concorda, Jorge? Eu falei besteira? É assim, ó, eu acho que está havendo uma confusão. Por exemplo, você tem a máscara e você tem a sombra. Tem nada a ver com fantasia aí. Okay? Dentro desse contexto, você pode criar uma fantasia de que você seja bela, de que você seja Alice no País da Maravilha, que você está sofrendo perseguição. Esse é um processo de imaginação a partir do conteúdo da sombra. Então, a pedra no sapato, que é uma pessoa que você não gosta, é tua própria sombra. Não é? Nós estudamos isso na terça-feira. É que eu acho que a pedra no na verdade, na sapato terça é um não tava, conteúdo não. da sua sombra que você está se negando a se reconciliar, porque você usa uma máscara, não é?
E a máscara sempre é contrária à sombra. Então você usa uma máscara de boazinha para não enxergar a sua sombra. Aí Deus vai e coloca um espelho na tua frente. Aí você chama de pedra do sapato. Na verdade, você é o Jorge, sapato, você é a pedra, você é tudo. Jorge, termina com a frase simples assim. Simples assim. Okay? Não vamos confundir fantasia com sombra. Você tem sombra, máscara. A sombra e a máscara. A sombra é algo que você quer esconder, que você não quer ver, você está fugindo. São os conteúdos piores que a gente tem, desde o reino animal. São todos os processos de ruindade, de maldade, crueldade que a gente fez. As máscaras é para a gente não enxergar a sombra. Então, você põe uma máscara para fugir da sombra. Esses dois aí já criam um conflito. Fora isso, você tem o nível consciente, que é o ego. E depois do ego, você tem o self, que é a parte luz. Não é? O self, ele enxerga tudo. Como ele é a parte luz, ele enxerga o nível consciente, ou o ego, enxerga a sombra, enxerga a máscara. Mas como a gente não se relaciona com ele, nem com o nível consciente, a gente fica de sombra para máscara. Ok? Que ótimo. Explicadinho? Tudo que acontece na sua vida, na minha, na da todo mundo, tudo é nós. Tudo. Tudo. Vamos dizer que você pega uma pessoa boazinha. Esqueça a pergunta do passado. Você pega um cara muito bonzinho. É o teu self. É o espelho do teu self. Pega uma pessoa que você ama muito, não um amor antropomórfico, né? Esse amor que é relacionado com sexo, com beijo. Algo que você tem uma afinidade muito grande. É o teu self, que é amor. Você teve uma visão consciente de um erro seu, de uma imperfeição moral sua. Esse é seu nível consciente. Você enxergou, né, algo, você se tornou consciente de algo da sua sombra. Pedra no sapato. Você está usando de sombra para sombra, ou de máscara para sombra. Você está olhando com a máscara, e aquele cara lá é nojento, né? Pedra no meu sapato. Você usou uma máscara de boazinha para falar mal de você mesmo. Aí você deu mais energia para a sombra. Agora, olha a diferença. Se você fala, nossa, esse irmão está sofrendo, vou orar por ele. E, ao mesmo tempo, eu vou ver se não tem algo para aprender, algo de mim ali. Você usou o quê? Do self. Né? Você está querendo se tornar consciente de algo. Você fez uma relação consciente com superconsciente. Você foi buscar informação lá na consciência, onde é que tem todo o conhecimento. Se você faz diferente, você fica lá da máscara para o ego. Perceberam a diferença agora? A máscara é sempre contrária à sombra. A sombra é sempre contrária à máscara. Então, quando você olha com uma coisa com desdém, você está de máscara para a sombra. Quando você é muito ruim mesmo, está só na sombra. Ok? O que os obsessores usam? O material que tem na sombra e na máscara. Então vamos lá, que está excelente. Eu queria falar uma coisinha daquele slide anterior. Esse aqui, né? O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que essas pessoas ali, essas mentes que nós estamos sintonizadas, são pouquinhas, chega a bilhões e bilhões de mentes. E nesse bilhões e bilhões de mentes, nós estamos influenciando e sendo influenciados. Então veja como uma coisa é séria. Quando você coloca uma informação negativa dentro de um campo desse, você se torna corresponsável por tudo que advém de ruim naquele campo. Lei de responsabilidade. Se uma pessoa desses bilhões e bilhões de bilhões assimilar o seu conteúdo e fizer, você vai reencarnar com ele. Quantas vezes for necessário, até que você repare todo o erro que você causou. Aí você reencarna e diz que o cara é uma pedra no sapato. Coitado do cara. O cara foi influenciado por você.
Ou não foi, Tati? Assim disse a Tati, eu já acreditei nela. Isso é a transmissão, como é que fala? Não fui eu, não foi o senhor que comia a maçã, foi a Eva. É a Então, Tati agora, né, Tati? culpa dela. Tá bom. A Tati está Então, vamos influenciando pro nós próximo. aqui. Eu? Brincadeira. Tá, vamos lá, pode passar, Cris. Que fique, pois, definido, concluiu o Dr. Juliano, que não existem distúrbios orgânicos sem que haja correspondentes causas desencadeadoras, sempre sediadas no ser real, no espírito, né? Então, todas as nossas doenças, elas têm origem lá no nosso espírito. As enfermidades de todo porte, as interferências espirituais, os transtornos psicológicos, todos esses fenômenos são, portanto, efeitos dos atos praticados em existências transatas, né? Existências anteriores e que a gente ainda continua por praticá-las, né? Ou que nos move a vibração que nos move a praticá-las é a mesma, né? Pode passar, Cris. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uns 5 hoje, não sei se já foram 5. Analiso, com os dados atuais de que disponho, sobre quantos serão vítimas de induções obsessivas em processos graves de resgate com as suas vítimas de anteriores existências e não posso ocultar a surpresa que me invade. Pode passar. Tenho certeza de que, no futuro, nos tratados de epidemiologia, as obsessões terão um destaque muito especial, sendo estudada com seriedade e interesse. Amém. O ser humano, nessa ótica, é a soma das suas experiências e realizações anteriores, sempre avançando sobre as conquistas realizadas. Por mim, pode passar. Não sei se o Jorge quer falar alguma coisa, mas pode passar. Ouvindo com respeito, ao silenciar, Dr. Inácio acrescentou: temos vivenciado experiências obsessivas nas áreas psicológica e psiquiátrica. No entanto, em todos os movimentos da existência humana, apresentam-se as interferências dos desencarnados sobre os encarnados, assim como destes dos encarnados sobre os desencarnados, né? Isso também, dos encarnados sobre os desencarnados, isso também é comum. Pode passar, Cris. Enfermidades orgânicas de complicada etiologia têm nas suas raízes processos de incidência espiritual. Desculpa. Enfermidades orgânicas de complicada etiologia têm nas suas raízes processos de incidência espiritual muito graves, em decorrência da ingestão de fluidos deletérios pelo paciente ou da sua ação sobre os delicados e complexos mecanismos das redes nervosa, sanguínea, digestiva e respiratória. O intercâmbio entre os semelhantes morais, de um como do outro plano de vida, proporciona efeitos equivalentes nas estruturas que se revestem. Quer falar, Jorge? Eu posso falar? Posso passar? Podendo parar um pouquinho aí? Uhum. Eu não sei se todo mundo... Desculpa, Tati, eu não sei se você quer comentar, né? Pode falar. Mas eu queria só chamar a atenção de novo para a responsabilidade que nós temos com os nossos pensamentos e não deixar nenhum circuito se fechar, em observar a qualidade dos nossos pensamentos. Os fluidos, eles acontecem a partir do pensamento. Okay? Então, você tem espírito, pensamento, perispírito, energia, corpo somático, que é a caixa de ressonância. Pensa, transforma em energia, que vai para os órgãos. Então, ele diz ali, ó, não existem doenças, sejam elas psíquicas, sejam elas psiquiátricas, sejam elas físicas, que não tenham componente obsessivo.
exatamente pela ingestão de fluido, exatamente pelo nosso pensamento. Porque a gente pensa com o conteúdo da sombra. Vocês precisam se conscientizar disso. Se você não está pensando em Deus, não está pensando em Jesus, não está pensando em amar o próximo como a si mesmo, não está pensando em ser caridoso o tempo todo, desapegado, não está pensando em ser servo de Deus, seu conteúdo é negativo, ele é inferior, você vai adoecer. Seja endógeno ou exógeno ou misto, que a maioria das vezes é misto. Você pode começar um processo durante o dia onde a sua vibração caiu porque você teve um pensamento negativo e você, como viu o passado lá, entrou num campo com bilhões e bilhões de mentes igual a tua e começou a absorver os fluidos. Ou você recebe uma sugestão, seja do seu subconsciente, da sua sombra, seja de um espírito, e você cai a frequência e começa a trabalhar numa frequência baixa. Trabalhou na frequência baixa, mudou os fluidos para pior. Então, não viva como alienado, não viva como uma marionetezinha. Esteja presente no seu psiquismo, vigie o tempo todo. Vejam como isso é importante. Pelo amor de Deus, acordem. Acorda. Não é o outro, não é ninguém. Somos nós, cada um de nós. Despertem, por favor. Não tem como, gente. Se não fizer, vai acontecer. E veja, ele está falando ali, ó. E nós estudamos isso com a Tati, né? Quando estudamos os chakras, que os chakras são ligados aos plexos e às glândulas. E cada glândula dessa é responsável. Ó, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema sanguíneo, sistema nervoso, sistema hepático, sistema endócrino, sistema, sei lá, todos os sistemas nossos, cardiovascular, cardiorrespiratório, tudo sistema. Sistema nervoso central, tudo estão ligados aos chakras que estão ligados, que é do perispírito e que recebe os fluidos e que manda para o corpo físico. Não é do corpo físico, não é que você tomou um friozinho, não é porque isso. É os teus pensamentos, sejam eles sugestionados e aceitos, ou que você mesmo tenha, a partir dos seus desejos, das suas vontades, da busca do prazer, ou etc, etc, etc. É necessário se conscientizar disso o mais rápido possível. Ele diz lá no slide anterior, né? O mais rápido possível, cada um precisa se conscientizar disso. Era isso, amiga. Acordem. O próximo slide ali eu estava lendo agora aqui porque já que eu não consigo passar, né? Eu estava vendo ali. Ele é muito forte e vem de encontro com isso que tu falou, amigo. Olha só, e o que a gente estava conversando antes. Até a Cris deu um exemplo maravilhoso que se encaixa, né? Fixações afetivas de amor e de ódio, de amor e de ódio. E não, quando a gente fala de amor, não só o amor de relacionamento, né? Mas todos os tipos de amores. De ciúme e de ressentimento, produzem ondas mentais que se dirigem àqueles que se lhes fazem receptivos, né? Ou seja, as ondas mentais, elas se dirigem até lá a pessoa. Se a pessoa estiver ali muito bem no seu centro e perceber que é como se estivesse chegando até ela, né? Como se fosse uma onda mesmo, uma sugestão ali, ou enfim, qualquer coisa, se ela estiver bem centrada, ela percebe chegando, mas se não tiver, chega aquele fluido ali e a pessoa se deixa levar por aquilo ali. E não sei vocês, mas eu acho que muitas das vezes a gente não está ali no nosso self, no nosso centro, né? A gente não está no nosso coração, na verdade. A gente está em tudo quanto é lugar, mas no nosso coração a gente não está. Então, por isso que é muito fácil essas vibrações, essas que são externas, né, chegarem até a gente e a gente se deixar levar por elas, né? Sejam quaisquer que tenham o conteúdo delas. Porque a gente também vibra nessa mesma faixa, né?
gerando situações deploráveis, também no organismo físico, em razão do seu pestilento conteúdo energético. E isso pode se dar tanto de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, e até de encarnado para encarnado, né? Então, isso gera situações, ele usou a palavra mais perfeita impossível, situações deploráveis mesmo, porque são... por muitas vezes chegam o indivíduo, enfim, chega a ter pensamentos que são, sei lá, até constrangedores, assustadores, e enfim, então geram situações deploráveis mesmo, porque a pessoa recebe aquilo ali e passa a viver aquilo ali. Claro, cada um recebe e passa a viver de acordo com o seu conteúdo mental, né? Então, às vezes a gente acha que um ciúme ou um ressentimento ou alguma coisa a gente está fazendo mal só para a gente, mas não, a gente está fazendo mal para o outro também, se o outro estiver receptivo, né? Então, não pensem que... Lembra quando eu falei para vocês que eu tinha fixações mentais desse tipo? E quando o Jorge falava, quando a gente conversava sobre isso, eu falava que sim, eu já obsidiei pessoas, e já mesmo, porque era tinha essa fixação mental, né? Se tem fixação mental ali, existe obsessão, e se tem obsessão, tem prisão, não tem luz, né? Quer falar alguma coisa, amigo, desse slide, ou podemos tocar? Podemos tocar. Eu queria só frisar ali o pestilento. O nosso pensamento, ele cria fluidos pestilentos. Prestem atenção. Estabelecido o primeiro contato, registrada a emissão de forças pela mente, e mais fortes se fazem as conexões, gerando distúrbios pertinentes à sua estrutura. A gente até já conversou, acho que foi na aula passada, a gente usou o exemplo da bipolaridade, o Jorge falou sobre a esquizofrenia, e cada vez mais a gente vê distúrbios, né, aí diferentes e tal, com nomes diferentes, mas todos com causa espiritual, né? E muitas delas, claro, a gente fazer o tratamento espiritual, ele é muito importante para que a gente tenha essa mola ali no fundo do poço para continuar se reerguendo, mas todo o trabalho, ele é feito pela gente, né? Cabe a gente reorganizar a nossa estrutura mental. Isso não vai acontecer de fora para dentro, né? Vai acontecer de dentro para fora. Então, tudo isso que a gente vê de desorganizações mentais e até doenças mais graves, psiquiátricas, né? Todas elas são causadas tem causa espiritual, mas são causadas por padrões de pensamentos e de comportamentos que a gente teve e que, né, na verdade, só conseguem ser parados através disso, porque se não houvesse essas doenças e esses distúrbios, a gente continuaria sempre nesse padrão de comportamento, achando que a gente está certo, né? Somos o que cultivamos e vivemos respirando o ar emocional e espiritual que nos comprazemos. Muito bom isso e muito forte, né? Pode passar, Cris. Kátia, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Pode deixar aí, Cris, por favor. Comprazemos. O que ele quer dizer? Isso está no Evangelho, capítulo 8, né? Aquele que se compraz no pensamento, aquele que tem o pensamento do mal e se compraz nele, está no começo do processo. Aquele que tem o pensamento do mal, mas já não se compraz, está no meio do caminho. Aquele que nem tem pensamento do mal, já chegou no seu destino. O que se compraz é quando você pega o pensamento e você fica com ele. Simplesmente isso. Então, eu tenho qualquer tipo de pensamento. Vou ver televisão, aí eu fico com esse pensamento. Pô, preciso ver televisão. Vou ver televisão. E ele não sai, e ele fecha o circuito. E eu não consigo enxergar mais nada. Então, aí que está. Isso é que chama domínio da minha mente. Eu fui dominado por aquilo. Então, eu perdi a capacidade de discernimento,
eu perdi a capacidade de vontade, eu perdi a capacidade de gerar o fluido que eu quero, porque o fluido vai ser gerado, vai ser criado a partir desse pensamento, desse conteúdo. A frequência que eu vou vibrar vai ser essa, e eu vou me comportar como esse pensamento. Então, tenha raiva. Então, todo o meu corpo, todo o meu perispírito vai produzir fluidos de raiva, que vão para os chakras, que vão para os plexos e para as glândulas, que vai ser absorvido por todos os meus órgãos. Eu vou vibrar no universo e vou entrar num campo só de raiva, e vou trazer para mim mais raiva. E eu vou ficar com isso. Por isso que é pestilento. Então, quando você tiver um ressentimento, uma mágoa, uma raiva, uma irritação, pelo amor de Deus, não se compraz, fuja dela. Mude o pensamento na mesma hora. Pense o bem para aquela pessoa. Não se irrite, olhe para ela e reze. Já começa a orar logo. E depois pense o bem, pense em amar ela, pense em ter beneficência contínua com ela, pense em ser bom com ela, pense em ser indulgente para ela, de não criticar ela, de não julgar de nada, mas só de abençoá-la. Aí você está em contato com o céu, você está em contato com o amor, aí você sobe a frequência, aí tudo fica maravilhoso. Então, é esse o compraz, é quando você tem o pensamento e você fica com ele. E tem pensamentos que vocês estão aí há bilhões de anos com ele. Por favor, falem se vocês entenderam isso. Tenha um pouco de domínio, de atenção com a sua mente. Não fique ali imaginando essas coisas que todo o fluido, todos os seus órgãos, a mitose celular, tudo que você imagina, sistema nervoso, tudo tem esse fluido. E digo mais, seus móveis, sua comida, a água que você bebe, tudo, e vai para o ambiente e as coisas começam a andar errado. Gente, acorda, pelo amor de Deus. Acorda. Muito E aí verdade. nada dá certo, né, Tati? É, muito Até o que a verdade. gente sabe dá errado, né? Pô, eu sabia fazer isso aqui. É, né, amigo? Tá bom, era Ô isso. Jorge, Oi. depois de não ganha na trimania, de não sabe por quê, né? Não, tô brincando. Brincadeirinha. Gente, falem, então a gente tem 5 minutinhos aí no final. Vocês estão muito quietos, então, só. Eu só quero dizer mais uma coisinha. O Jorge mandou uma mensagem hoje que eu imprimi a mensagem e colei embaixo do meu em cima do meu computador, que acho que vem bem a calhar isso. Posso ler essa mensagem aqui? Claro. Ela é do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles do Divaldo, que diz assim: exila das províncias da tua vida a maldade, rebate o pensamento doentio com o saudável, corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis, com a tesoura da confiança no teu próximo. É tormentoso viver armado contra os outros, ver primeiro o lado negativo, detectar a imperfeição. Ninguém existe na Terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também uma virtude, por pior que esse indivíduo seja. Procura o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável. Jorge, eu queria agradecer muito porque, assim, pode parecer tão... talvez um simples ato, mandar uma mensagem pela manhã ou pela noite, enfim, mas tem um significado tão... Algumas delas têm um significado tão grande porque elas mudam um pensamento, elas dão uma virada de chave, sabe? E aí, hoje, era aquela mensagem na hora que eu precisava. Aí, eu li e falei, gente, meu Deus, não tem como. E aí, vendo a mensagem impressa ali no computador toda hora, e eu li 3, 4, 5 vezes, e vinha algo assim, olhava para um determinado, né, um colega e tal, vinha um pensamento, não, todo mundo tem um lado bom, olha o lado bom, olha o lado bom, e é um exercício, então, muito, muito, muito obrigado. Legal. Mais alguém, gente? Cris está aí no silêncio, Cris. Tô no silêncio hoje. Realmente pensando nisso que a Fabrícia estava falando, né? Se a gente conseguisse dar para os outros um pouco daquilo que a gente gostaria de ganhar, o quanto seria maravilhoso, né?
porque normalmente a gente tem esse comportamento de julgamento e de achar que deveria ser assim, que deveria ser assado, que as pessoas deveriam ser do jeito que a gente gostaria. Mas a gente nunca se coloca no lugar do outro, né? De realmente dar para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. Eu acho que esse é um exercício que a gente poderia começar a fazer. Falar com mansidão, que essa vibração seja benéfica, né? E que chegue no coração do outro de verdade. Porque a gente consegue mudar todo um campo com uma vibração de amor. É isso. Então, bem rapidinho, que isso aqui já está dando o horário, mas eu não sei onde, se foi em aula ou se foi nas palestras do Dr. Maurício, ficou assim, marcou para mim, a seguinte fala, né? Tudo que tu vê de ruim no outro é porque tu já conhece essa situação, é porque tu já fez igual ou até pior, né? Então, eu tenho procurado assim, né? Vivenciar, experimentar isso, esse pensamento, esse sentimento, nesses momentos assim de que a gente vê as coisas ruins no outro, que a gente sabe que é o nosso, como já acabou de falar, a gente não está consciente daquilo ali, Deus coloca um espelho para que a gente se enxergue, né? Então, e aí tu olhar aquilo e começar a ver, nossa, né? Tô criticando, tô ali julgando, sabe Deus que fui, né? Provavelmente muito pior, né? Esse lado animal de crueldade, de maldade ainda está com a gente, né? Tem tudo a ver com essa mensagem que a Fabrícia leu, que o Jorge enviou hoje também, né? Mas é isso. E uma outra situação que eu queria colocar é que, assim, eu não sei vocês, mas se eu for parar para pensar, minha vida, quase que, enquanto eu estiver acordada, se bobear até sonhando, é feita de fantasias, né? A gente está sempre imaginando coisas que não vão acontecer na maioria das vezes, mas a gente está sempre ocupando a mente da gente com coisas que não são reais, né? A gente não está na nossa realidade, né? Era isso que eu queria dizer. Então, tá bom, Tati. Acho que a gente pode terminar, né? Eu vou reforçar para todos vocês, não deixe que nenhuma fantasia permaneçam na mente de vocês. A fantasia, ela é relacionada à sombra e ela tem o grande objetivo de vocês não chegarem ao nível consciente, a ter contato com o que é real, com as suas potências, com o amor que tem em você, com a bondade que tem em você, com o discernimento, a inteligência que você é, com você ter seus próprios pensamentos dirigidos por você mesmo e a sua vontade bem definida. Se você ficar viajando em fantasias, você perde tudo isso e fica prisioneiro na sombra. Então, por favor, eu tenho fantasias também, acho que todo mundo tem, mas não deixe que ela fique. Substitua na mesma hora pelo que é real. A Ju deu um exemplo aí que ela diz, vou colocar o celular. Tem um japonês que ele chama Yan Tinshen. Ele diz assim, que é para a gente ficar o dia todo dizendo, eu vivo no agora. Né? Quando você tiver uma fantasia, se não quiser fazer uma prece, fique falando para você, eu vivo no agora. Eu estou consciente desta fantasia. Mas não deixe que ela te domine. Não deixe que ela tire você do que é real, das suas potências, porque senão você vai ficar prisioneiro por muito mais tempo. Tá bom? Vamos todos, então, olha, fazer essa corrente, não é? Todo mundo pensando em Jesus, pensando nos seus lares, pedindo para os nossos anjos da guarda limpar os nossos lares, deixar os ambientes mais leves. E a Cris, que não falou quase nada, se ela puder fazer o encerramento, a gente fica grato. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e refletir nesse momento sobre o que nos aflige agora. Nada nos aflige agora. Temos a bênção de Deus, a oportunidade de estarmos aqui, saudáveis, ouvindo, aprendendo. Então, que a nossa oração nesse momento seja de gratidão. Gratidão por todas as oportunidades que a vida nos dá. Gratidão pelo amor de Deus.
pela nossa saúde, pelo trabalho, por todos os amigos, por todos os familiares. Gratidão por tudo que nos rodeia e que esse pensamento de gratidão possa nos acompanhar o tempo inteiro, observando que o agora é alegria, é paz no nosso coração, são possibilidades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Encerramos essa aula agradecendo a Deus pela grande oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Terça tem aula. Obrigado.